Olá, meus irmãos, que bom ter vocês aqui conosco. Estamos distantes fisicamente, mas perto em coração, e queríamos dar as boas-vindas a todos ao Grupo Espírita Francisco de Assis. Antes de falar sobre o nosso estudo de hoje, eu queria dar um aviso que aqueles irmãos que estejam nesse momento precisando de um atendimento fraterno, uma palavra amiga à luz da doutrina espírita, podem entrar em contato pelo e-mail jefaniteroy@yahoo.com e estaremos agendando o melhor dia e horário para esse atendimento via WhatsApp. O estudo de hoje será proferido pelo Robson Ribeiro, da Sociedade Espírita Fraternidade, CEF, e se intitula Motivos de Resignação, um tema bastante apropriado para os nossos dias. Farei a leitura da página, que é do livro Vinha de Luz, por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a página se intitula Obediência Construtiva. E assim que vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, disse Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas, para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor, aquele homem sábio e vigoroso que, se render a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhes competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua, tranquilamente, a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Que possamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para a nossa prece. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, misericordioso que és, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que nos dá a cada encarnação de nos melhorarmos, de evoluirmos moralmente e espiritualmente e assim podermos contribuir na sua obra, Senhor. Pedimos que nos renove a fé, que faça com que perseveramos mesmo diante de todas as dificuldades colocadas no caminho e que nesse momento de extrema dificuldade que a orbe terrestre atravessa, sejamos envolvidos pela espiritualidade superior, que com certeza trabalha junto de nós. Possamos, Senhor, ser sementes de paz, de fraternidade e de esperança em torno de todos aqueles que nos cercam. E pedimos por todos aqueles que neste momento sofrem em solidão e dor pelo que estão passando. Pedimos que continue a nos manter firmes no nosso propósito e na nossa fé. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Ficamos agora com o estudo do Robson Ribeiro. Obrigada. Olá, meus amigos, meus queridos amigos do Francisco de Assis. Eu queria agradecer ao carinhoso convite da nossa amiga Marta, para que nós pudéssemos hoje conversar um pouquinho, falar um pouco do Evangelho de Jesus. E nos foi dado um capítulo
capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 12, motivos de resignação. Esse é um tema absolutamente propício, necessário nesse momento em que todos nós estamos vivendo um momento ímpar da humanidade, um momento de profundas reflexões necessárias a todos nós, e entendermos os motivos da resignação é absolutamente necessário nesse instante. A todos aqueles que conhecem, que estudam a doutrina espírita, a todos aqueles que despertam atenção e interesse em entender um pouco mais sobre a doutrina, e há tantos outros que procuram entender o sofrimento, o motivo, a origem. E se nós pensarmos, estamos vivendo num mundo de provas e expiações, nosso planeta de provas e expiações, onde aqui aprendemos, onde aqui resgatamos débitos do passado, de vidas anteriores, de encarnações pregressas. E quando nós pensamos nas características desse mundo que nós vivemos, esse mundo de provas e expiações, certamente nós vamos nos deparar com a presença do sofrimento na Terra. Seja sofrimento de qualquer esfera, sofrimento na área da saúde, seja sofrimento social, psicológico, psiquiátrico, seja de origem desconhecida, alguma dor, mas o fato é que todos nós, todos, sem exceção, atravessamos de alguma forma e nos deparamos com o sofrimento, porque ele é característica do mundo em que vivemos, portanto, também ainda característica e necessário a todos os seus habitantes. Então, se nós pensamos que se o sofrimento, ele não escolhe um indivíduo ou outro, criaturas que apresentam sofrimentos que nós desconhecemos, enfermidades desconhecidas. Quem não tem algum conhecido, um ente querido, ou atravessa a uma doença em que nós nos deparamos e vemos a necessidade da força na superação? Alguém que tem câncer, alguém soropositivo, crianças com microcefalias, tantas enfermidades como pênfigo foliáceo, tantas enfermidades e que independem de condições sociais, tantas pessoas que habitam países de primeiro mundo e que também são vitimados por todas essas enfermidades, pessoas com problemas psiquiátricos que independe também da sua condição social, econômica. Então nós podemos observar que dentre todos os habitantes do planeta, qualquer que seja o país em que ele esteja vivendo, o sofrimento está presente. Ora, se esse sofrimento está presente independentemente de condição social, independentemente de classe, de cor, de raça, de credo, a todos nós,
Então, fica a nossa reflexão de que, se ele é inerente a esse mundo ainda como processo de aprendizado, nós ficamos pensando, então, como estamos lidando com esse sofrimento? Como é que, ao longo da nossa vida, das nossas experiências, ao longo de tudo aquilo que estamos vivendo, como é que nós estamos lidando com esse sofrimento? Se nos queixando reiteradas vezes, se aceitando sem entender essa lição, esse aprendizado, simplesmente por obedecer à lei divina, mas sem tentar aproveitar essas lições, ou estamos de acordo com aquilo que nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 12, motivos da resignação. Porque se nós entendemos esse sofrimento, qualquer que seja, como um processo de libertação, de aprendizado e de crescimento, por que é que nós nos queixamos tanto? Por que reclamamos tanto de todas as oportunidades de crescimento que pode chegar ou não através da dor, através daquilo que, se nós fizermos um recorte na percepção e na visão, ele poderá ser um momento de sofrimento e dor, mas que, se nós observarmos toda a trajetória de um espírito, as vidas pregressas e tudo aquilo que é seu processo de aprendizado para sair do átomo ao arcanjo, para que toda essa caminhada do espírito possa ter capítulos, aprendizados, crescimento. Quem aí que, ao consolar um irmão, no momento de uma conversa com alguém que passa por algum momento difícil da vida, e que alguém vem conversar conosco e falar: poxa, eu estou passando por determinada situação e que isso me causa muita dor, muito constrangimento ou sofrimento, e caso nós tenhamos já atravessado essa experiência, nós falamos: eu já passei por isso, eu já vivi isso, eu sei que passa, eu sei como é. E às vezes, nesse processo de consolação, nesse processo de conversa, como é importante já termos atravessado algumas experiências, até para que possamos entender melhor o próximo. Porque aquele que vive um sofrimento real e absoluto naquele momento da vida, que, se porventura mais adiante nós falarmos: olha, eu já passei por isso e sei que não é o fim do mundo, mas naquele momento, para aquele irmão, aquilo é motivo real de sofrimento. Eu vou dar um exemplo pequeno, de alguma coisa pequena, mas vamos imaginar aquele adolescente que acorda naquele dia especial da balada, da festa, e nasce uma espinha na sua testa. E aí ele vai se queixar com a mãe, ele vai dizer que a vida não presta, que aquilo ali foi de propósito, que Deus fez com ele, olha só para que ele foi comer chocolate, e aquelas queixas, aquela reclamação de não entender aquele momento. Mas aí vai conversar com um adulto mais velho, e vai falar: tá vendo, olha só a minha espinha, olha o que está acontecendo, logo hoje, que é o dia que eu encontrar com fulano, com os amigos, e vão rir de mim. Aquele é um sofrimento real para aquele indivíduo naquele momento, em que ele se queixa daquilo que é importante para ele. Mas se ele vai conversar com alguém mais velho, alguém que já passou por essa fase da adolescência, ele vai entender que para aquele adolescente, para aquele indivíduo, é um sofrimento real, mas que não representa, na verdade, uma desgraça,
não representa para ele. Então é importante já ter vivido aquela experiência. Hoje, nos momentos atuais do planeta, estamos vivendo uma pandemia, um processo de transformações profundas na sociedade planetária. E entender esses sofrimentos variados que a Terra apresenta agora, que os habitantes apresentam agora, sejam espíritos encarnados ou desencarnados, é de suma importância para nós atravessarmos bem, ou da melhor forma possível, esse período. E aí, o recurso do entendimento para chegarmos à resignação é necessário, é fundamental. Entendermos que o sofrimento é característica do mundo em que vivemos, entendermos de que nós não seremos exceções no planeta, todo mundo passa por alguma dor. Rico, pobre, criança, adulto, todo mundo, de qualquer raça, de qualquer sociedade. Então por que eu gostaria de viver aqui sem nenhum sofrimento, sem nenhum aprendizado, como se aquele pai que precisasse ministrar um remédio amargo ao filho e que ele, não entendendo o real motivo, se queixa do sabor, se queixa daquela experiência vivida e não entende que aquilo é para o seu bem, é para a sua melhoria. É tão importante nós pensarmos na resignação no atual momento. Pai, pararmos em algum momento. Por que eu estou vivendo isso? Nesse contexto, nesse momento da vida, onde nós muitas vezes não nos preparamos e fomos compelidos a esse momento mais íntimo. Fomos convidados a esse momento de reflexão mais profunda para o nosso crescimento. E também para estarmos juntos com aqueles que deveríamos estar, que a providência divina fez com que nós estivéssemos, nossos familiares, ou aqueles que estão a sós, ou aqueles que estão entre amigos, ou aqueles que estão no isolamento, ou aqueles que estão em leitos de hospitais, no momento de repensar sua existência, tomar novos rumos. É o sofrimento esse remédio. Eu me lembrei de uma canção da música popular brasileira antiga, em que numa frase dizia: é preciso que o dia se vá, que um dia se vá, para que outro dia amanheça. E todos nós, muitas vezes, queremos esse alvorecer, queremos um mundo melhor, queremos o futuro melhor, mas muitas vezes relutando em atravessar essa experiência do agora, essa experiência do momento hoje, ímpar, de atravessarmos bem as lições que nos foi dada pelo Pai. Como é que estamos atravessando esse período? Com queixumes? Porque o espírita tem as ferramentas necessárias para entender esse atual momento. E todos os outros, o espírita tem as ferramentas necessárias para entender o porvir, para entender a evolução necessária planetária, a imortalidade da alma, o processo de reencarnação. Tantas ferramentas. E o que nós estamos fazendo, como estamos
nos utilizando dessas ferramentas. Meus amigos do Francisco de Assis, eu andei pensando bastante sobre a palavra resignação e lembrei dos exemplos que temos tão próximos de todos nós de resignação, que é o exemplo das nossas mães. Aquelas que resolveram aceitar, colaborar com Deus na cocriação, colaborar com Deus recebendo espíritos, amigos, muitas vezes não tão amigos de outrora, mas essas mães, sejam biológicas ou não, sejam cuidadoras de qualquer maneira, e aí eu falo mãe no sentido mais amplo da palavra, de abrigar ao outro, são exemplos tão próximos de resignação e que nós aprendemos ou deveríamos aprender observando mais. Qual a mãe que não abriu mão de suas noites de sono, da sua tranquilidade, pelo seu filho? Qual mãe, qual mãezinha não interrompeu o sono da noite para ver se seu filho estava com febre, estava coberto, se estava dormindo bem, se não estava entrando um vento? Gestos simples, gestos de amor maternal. Qual mãe não escolheu o melhor pedaço do bife, do ovo, a melhor parte da comida para o seu filho? Qual mãe não chorou a dor do seu filho? Qual mãe não buscou a resignação ao aproveitar juntos a experiência do seu rebento? E se nós formos bons aprendizes, certamente vamos perceber num campo diário essa resignação e aprender da forma mais prática a necessidade de se atravessar tempestades, de se atravessar experiências muitas vezes dolorosas, entendendo que faz parte da lei de Deus. Eu me recordo da minha mãe, que aos 50 anos foi descoberto um câncer de mama e precisava atravessar todo aquele tratamento de quimioterapia, exames invasivos, e atravessou todo esse período sem que houvesse alguma resposta da ciência para o seu caso. Mesmo com todos os recursos, com tudo que a ciência poderia oferecer, o câncer era agressivo e depois atravessou para outra mama, para a axila, ficando impossível a mastectomia pela extensão da lesão. E foi um período da minha vida em que talvez mais tenha aprendido sobre esse tema, resignação. Pois vi minha mãe atravessar por 1 ano e meio todas essas agruras atinentes ao tratamento do câncer, os medicamentos que, em seus efeitos colaterais, lhe causavam desconforto, dor. Mas
pude ver ali a resignação, o entendimento de que era o seu momento de testemunho, era o momento de vivenciar tudo aquilo, de aprender com a dor e, sobretudo, aprender a não se queixar, a tentar dar exemplo para os seus entes queridos, porque durante 1 ano e meio de tratamento não vi minha mãezinha se queixar, reclamar, blasfemar. Ela não conhecia a doutrina espírita de forma mais profunda. Gostava muito de ler a codificação, ler as obras de André Luiz, mas dizia que não frequentava nenhuma instituição por ser muito tímida, porque poderiam perguntá-la alguma coisa nos grupos de estudos, ela não queria participar, e sua timidez foi maior do que a vontade de estar com companheiros, estudando, trocando ideias, preferia estudar em casa. E num daqueles momentos em que ela já se encontrava mais fraca, 2 meses antes da desencarnação, eu me lembro de uma conversa na varanda, se aproximava o Natal, e ela dizia: eu não tenho medo de desencarnar, eu não tenho medo da morte, por tudo aquilo que eu li, mas eu tenho um receio muito grande, porque vocês, meus filhos, minha família, estão aqui. O que eu vou encontrar do lado de lá, se os meus amores estão aqui? Eu me lembro dessa conversa, em que eu falei: mãe, já que você acredita em tudo isso, na imortalidade da alma, na reencarnação, você não acredita? Acredito. Você já parou para pensar quantas mães você já teve? Quantos filhos você já teve? Quantos irmãos? Quantos amores? Ela nunca tinha parado para pensar que os amores não se restringem à nossa vida atual. Ela: não, pois é, quantas almas queridas do lado de lá vão estar nos aguardando. E fiquei conversando com ela naquela noite e senti que ela teve mais paz, mais tranquilidade. 2 meses depois, na nossa casa, no quarto, bem calma e tranquila, ela desencarnou. E fico pensando nesses momentos em que milhares de indivíduos estão regressando à pátria espiritual para as novas experiências. E fico pensando quantos reencontros, quantas almas estão abraçando os seus amores de outrora. E muitas vezes nós nos impressionamos com as notícias, nos impressionamos com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta angústia. Mas se tivermos aquele olhar que transcende esse momento atual, vamos perceber que cada alma, que cada irmão, irmã que está regressando à pátria espiritual, porque foi feita a vontade de Deus. Às vezes blasfemamos, reclamamos, porque onde está Deus agora nesse momento? Por que nos permite tantas agruras, tantos sofrimentos? Por que nos permite tanta dor? E nós pensamos nesses motivos
da resignação, da necessidade de buscarmos entender os motivos de crescimento, tanto íntimos quanto planetários. Meus amigos, a convite da nossa querida Marta, eu pensei em pensarmos na doutrina espírita também através das canções, através da música, pensarmos nessas lições, pensarmos em que nesse momento muitas vezes a fala não nos atinge da forma como nós gostaríamos, mas as músicas podem ser esses bálsamos em que nós começamos a pensar na mensagem, em tudo aquilo que ela quer dizer. E eu trouxe algumas canções para entremear com nosso recado, nossas reflexões, que podem nos ajudar a pensar melhor quando muitas vezes nós questionamos a existência de Deus, o porquê de tudo isso. Um companheiro nosso chamado Ricardo Ribeiro compôs uma canção que é muito propícia se nós pensarmos que, de acordo com a nossa percepção de Deus, de acordo com tudo aquilo que nós vivemos, nós poderemos entender Deus de forma diferente. E então nasce a música Onde Está Deus? Se eu sou um poeta, se eu sou um cientista, Deus poderá estar presente de momentos, de formas diferentes ali. E então, eu gostaria de cantar uma canção chamada Onde Está Deus? E aí cada um de nós poderá perceber em que momento nós estamos dessa percepção. Diz Ricardo. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste, mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Percebo Deus na mão que acaricia, no olhar das mães fitando filhos seus, das noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus
na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Escuto Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Eu vejo Deus na criatura boa e sinto Deus na paz, na alegria. Como é bom percebermos Deus em todas as coisas, percebermos Deus inclusive na dor, que nos ajudará a crescermos e a entender aceitarmos melhor com a resignação. É a aceitação do coração, não só da razão, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se nós falamos aqui durante esses minutos, meus amigos, dessa necessidade de entendermos o sofrimento e aceitarmos as vicissitudes da vida com resignação, óbvio que um dos recursos que nos ajudará nesse entendimento é a nossa oração, é a nossa conexão com Deus, as nossas preces, a nossa sintonia com o bem, com as coisas boas. E também através da música podemos pensar um pouco nisso. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, nada venho te pedir. Quero agradecer tão somente tanta oportunidade e pelo contato com a luz através dos teus prepostos, ó Senhor, eis-me aqui. Nada venho hoje pedir. Quero expressar toda a minha gratidão, pois minha fé tem mãos dadas com a razão. É tão bom te conhecer, trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer, prosseguir no bem e cantar para todo mundo o amor que a gente tem. Senhor, eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Ouve então essa minha gratidão. Se ainda não sou o que queria, não agora, com certeza um dia, sedimentar minhas conquistas, ter paciência e aprender com alegria. É tão bom te conhecer, trabalhar no bem e cantar todo o amor que a gente tem. É tão bom te conhecer, prosseguir no bem e cantar para todo mundo o
o amor que a gente tem, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Eis-me aqui, eu nada venho te pedir, Senhor. Então, meus queridos amigos, meus irmãos do Francisco de Assis, eu queria agradecer imensamente o convite tão carinhoso da nossa amiga Marta, convite dos amigos do Francisco de Assis, que nós possamos estar juntos em pensamento, juntos nesse momento difícil para todos nós, e que possamos confiar no Cristo. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Que possamos confiar no Pai da vida e crescermos juntos. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Mestre querido, amigo de todos nós, agradecidos que estamos, Senhor, pela oportunidade do encontro, ainda que virtualmente, mas unidos em pensamento, Senhor. Agradecidos pela ajuda dos benfeitores espirituais, nesses instantes, Senhor, de transformação planetária, de tantas angústias, mas também de tantas bênçãos, Senhor. Permita, Mestre, que possamos atravessar esse período confiantes em Ti, resignados, confiando em Tuas leis, Senhor. Abençoa a todos os irmãos que se encontram agora em leitos de hospitais, nas ruas, aqueles, Senhor, que exercem funções na área da saúde, ajudando a tantos outros irmãos. E permita, Jesus Cristo, que possamos seguir adiante, fazendo a nossa parte. Muito obrigado por tudo, Mestre. Fica conosco agora e sempre, guardando-nos em Tua paz. Que assim seja, Senhor.